Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, acompanhando o desenvolvimento das lavouras nas mais diferentes regiões do país. Dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Paraná para seguir acompanhando os problemas e as dificuldades que o produtor paranaense vem enfrentando nessa safra 2021. Primeiro foi a falta de chuvas, atraso no plantio, depois excesso de chuvas e agora o reflexo desse excesso de precipitações vai aparecendo nas lavouras, e em especial com o abortamento de vagens em algumas regiões lá do estado. Para ajudar a gente a entender melhor esse cenário, explicar melhor o que está acontecendo lá no Paraná, a gente recebe aqui o Márcio Bonesi, ele que é presidente da ProSoja do Paraná, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Márcio, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme, tudo bem? É muito bom estar aqui trazendo um pouquinho a respeito da sojicultura aqui no Paraná. Um ano bastante difícil, que eu falo, bastante adversidades, né? Seca, excesso de chuva, excesso de pragas também, mas o produtor paranaense sempre tentando buscar uma alta produtividade para manter essa produção de soja aqui no Brasil, a gente ser líder, né? Márcio, essa safra 2021 não tem dado descanso para o produtor aí do Paraná, né? Um problema atrás do outro. Primeiro a falta de chuvas, estiagem, atraso no plantio, depois o excesso de chuvas no começo de janeiro e agora essa questão do abortamento das vagens. Vamos começar explicando o que está acontecendo, que situação é essa do abortamento das vagens e onde ela tem acontecido aí no estado. Guilherme, essa questão do abortamento, ela está acontecendo em várias regiões aqui do estado do Paraná. As regiões, esse ano atrasou-se o plantio devido à seca, né? Então teve esse atraso. Naturalmente a gente começava o plantio aqui pelo noroeste, pelo oeste do Paraná, e depois estendia para o restante das regiões esse plantio. Esse ano é diferente, como as chuvas começaram esparsas, manchadas, praticamente todas as regiões do Paraná iniciou-se o plantio da soja. Então a gente tem uma colheita em várias regiões nesse momento. E tem não tem nada comprovado ainda por dados, né? Mas a Embrapa citou alguma coisa. Nós temos uma época de plantio de soja onde está correndo incidindo mais esse abortamento de vagens. Aí nós temos ligados a alguns fatores esse abortamento. Mas sim, tem acontecido aqui no Paraná, principalmente na região oeste, noroeste, sudoeste do Paraná, a gente observou esse abortamento de vagens. E aí, Márcio, essa data indicada pela Embrapa, até numa nota técnica divulgada essa semana, seria o plantio realizado entre 14 e 25 de outubro de 2020. A gente, diante desse cenário, com o plantio espalhado, manchado, que você já citou, a gente consegue ter uma ideia de quantos % da safra paranaense foi plantada nesse período de 14 a 25 de outubro? Guilherme, assim, nós tivemos a primeira época de plantio que ocorreram algumas chuvas esparsas, né, em algumas regiões, que conseguiu se plantar a partir do dia 15 de setembro. Aí, depois nós tivemos aquele período de estresse hídrico muito grande, a seca histórica, né? Então, aí voltou-se a plantar soja, choveu e voltou. Essa soja que voltou nessa época que a Embrapa citou agora, nesse relatório dela, é a época, vamos dizer que é o segundo plantio. E daí essa soja pegou aqueles 21 dias de chuva ou tempo encoberto em janeiro. Aí nós podemos citar, por exemplo, um estresse hídrico, excesso de umidade, um estresse hídrico que tenha ocasionado isso, principalmente na época de canivetamento da soja, em algumas variedades que tiveram o canivetamento da soja nesse período também de excesso de chuvas, onde o produtor não conseguiu realizar aplicações, a incidência excessiva de percevejo pode ocasionar isso, e alguns materiais, algumas variedades já têm essa característica de realizar isso. Então é difícil a gente apontar uma causa, mas sim tem ocorrido, ela tem preocupado muito os produtores. Vou citar um exemplo para vocês aqui. Na região norte, esse plantio foi mais no tardio, foi depois dessa época. A gente vê pouca ocorrência
desses abortamentos. Mas é devido, muitas vezes, à época de plantio, característica do material ou ocorrência de algum estresse, ou por excesso ou por falta de umidade, e também o estresse por causa de incidência de pragas. Então, são vários fatores que podem estar ocorrendo isso. Que nem você falou, como esse plantio, essa colheita, ela está bastante manchada, assim, posso falar aqui no Paraná, é difícil a gente avaliar número de percas ainda, mas tem sim uma perca por esse abortamento de vagens. E aí, Márcio, inclusive nas lavouras que aparecem essa situação, as perdas já vão aparecendo, né? A própria Embrapa cita aí casos entre 50% e 100% de perdas em lavouras afetadas por essa questão. A gente consegue ter uma ideia do tamanho desse impacto na produção final do Paraná nesse momento, ou a gente vai precisar esperar essa colheita avançar mais por aí? Guilherme, eu falo assim que é muito prematuro ainda devido esse excesso de chuvas, né? Nós podemos falar que nós vamos ter esse final de semana agora de sol e provavelmente semana que vem também vai estar uma ocorrência de sol. Então as colheitas vão avançar mais. Mas é uma coisa muito preocupante. Você citou esse dado da Embrapa, a gente considera muitos dados da Embrapa. A Embrapa tem um setor de pesquisa muito conceituado. A ProSoja Paraná tem um respeito muito grande pelos dados da Embrapa, e você citou isso de 50% a 100%. Eu tive a oportunidade, Guilherme, de estar numa lavoura onde teve esse abortamento. É muito triste para o produtor a perca, né? São percas consideráveis e assusta a gente. A gente tem que determinar essa causa ainda, a gente não pode dar um diagnóstico seguro do que ocorreu, mas em janeiro nós tivemos um período de falta de luminosidade de praticamente 21 dias. Isso, com certeza, foi uma das causas, mas sempre associada a outros estresses, né? Não é uma causa específica. Nós temos que esperar a Embrapa soltar mais algum desses dados. A ProSoja Paraná está atenta a isso também. Mas para avaliar a perca, nós temos que esperar pelo menos essa semana avançar para a gente estar começando a falar em números. Mas é muito preocupante, Guilherme, e muito triste também o produtor que teve esse problema de abortamento de vagens. E aí, Márcio, você citou, né, essa condição climática para os próximos dias, para as próximas semanas, que deve ser de sol aí no estado. Essas chuvas ficaram lá para o mês de janeiro. Essa nova condição climática deve, pelo menos, impedir que novos casos desse abortamento aconteçam aí no estado? Deve ficar mesmo aquilo que aconteceu com as chuvas de janeiro? Eu posso falar, Guilherme, por experiência. Ontem eu tive contato com amigos ali na região norte, na região de Londrina, bem na região norte mesmo, e eles têm tido pouco ocorrências lá, né, com essas pessoas que eu conversei. Talvez sim, né, eu acho que voltando agora esse sol, esse soja que está mais atrasado, ele vai estar aí na fase de enchimento de grão. As colheitas vão avançar aqui na região noroeste e oeste do Paraná, sudoeste também está colhendo, e vai avançar esse plantio do milho safrinha, né? Nós temos uma data do dia 20/2 como sendo uma data, a melhor data, né? Até 22 para estar fazendo esse plantio. Estamos no limite, então vai ter um atraso também no milho segunda safra. O produtor está preocupado com isso também, né? Mas essa semana eu acho que a gente consegue avançar bastante na colheita e no plantio do milho segunda safra, na colheita da soja, né? E esperar essa semana para a gente ter mais dados sobre esse abortamento. Os dados que eu tenho hoje, que as conversas que eu tive ontem, né? Eu tive a oportunidade de estar indo para Curitiba, conversando com alguns amigos da região norte ali, e eles têm me relatado já menos casos de abortamentos. Tomara que isso não venha a ocorrer na região ali também, porque, como eu falei para você, são percas consideráveis aí, num ano já difícil, de bastante situação de estresse. E aí, Márcio, só para a gente ter uma ideia do tamanho da produção e do que pode acontecer aí no estado, quanto que vocês da ProSoja e do Paraná esperavam de produção para esse ano? E aí a gente já consegue, apesar de não conseguir indicar um tamanho de perdas, a gente já consegue indicar que não vai chegar nesse patamar esperado, né? Guilherme, a gente vindo uma perspectiva não só do Paraná, né, mas de todo o Brasil, até a Conab também, nós tínhamos números grandes, né? A gente queria bater recordes de produção. Aí veio aquele estresse, primeiro com seca,
depois desse estresse aí hídrico, né? E isso ocasionou também a falta de aplicações de fungicida e de inseticidas, né? Outra preocupação foi a aplicação de herbicidas também, muita ocorrência, Guilherme, de plantas de milho no meio das lavouras de soja. Isso faz aquela ponte verde para a cigarrinha, que é uma preocupação também dos produtores de milho, segundo a safra aí, a cigarrinha no milho, ocasionado muitas vezes por essa ponte verde, esses pés de milho no meio da soja. Mas nós temos expectativas boas, Guilherme. Nós precisamos avançar um pouquinho essa colheita, mais para a gente ter alguns números, né? Mas as expectativas são boas ainda. Nós temos bons preços, né? Isso ajuda também, principalmente naquele produtor que teve algumas percas, isso ajuda, contribui, sem dúvida, né? Mas vamos para mim falar número, Guilherme, ainda eu acho muito prematuro. Precisamos avançar essa colheita para a gente estar falando de números aqui, para a gente ser mais assertivo. E aí, Márcio, dentro dessa questão da sanidade das lavouras, da dificuldade de aplicações, um outro fator que vem acontecendo aí no estado a partir aí do mês de fevereiro, um aumento significativo nos casos de ferrugem, né? Até acompanhando o consórcio antiferrugem, o próprio sistema de monitoramento do IDR Paraná, também é reflexo desse período de excesso de chuvas e a dificuldade do produtor fazer as suas aplicações, né? Guilherme, as primeiras aplicações de fungicida aqui no estado do Paraná, devido a essas chuvas de janeiro, o produtor não conseguiu fazer as primeiras aplicações ali antes do fechamento da rua da soja. Isso ocasionou a ferrugem, o produtor perdeu aquela primeira aplicação do bacheiro. Isso traz, consequentemente, um agravamento no caso da ferrugem, né? Isso preocupa bastante. A gente sabe que a ferrugem é uma doença muito agressiva, né? É bom trabalhar no preventivo com relação à ferrugem, e hoje nós estamos apagando fogo, que nem falou, né? A gente está aplicando para controlar essa ferrugem que já está instalada em muitas lavouras. Isso também pode ocasionar, Guilherme, percas. Essa semana deve-se colocar essas aplicações em dia para a gente estar também conseguindo fazer os melhores manejos nessa cultura da soja já instalada. Márcio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor esse cenário das lavouras aí no estado. Se você quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Não, Guilherme, eu fico muito contente, né, de poder estar explicando, passando o que está acontecendo aqui no Paraná. Isso é um sentimento de um produtor, né? Eu tive conversando com as regiões para estar passando esses dados, é muito importante. Vamos aproveitar essa semana, né? O produtor quer fazer o dever de casa. Nós queremos sim bater recordes de produção, mas é um ano difícil. Um ano com várias situações de estresse, né? O estresse hídrico por falta e por excesso, a falta de luminosidade no mês de janeiro, né? E também a falta de manejo na hora adequada, devido ao excesso de chuvas. Mas o produtor está preparado, tem equipamento, nós estamos preparados aí para superar essas adversidades e queremos sim buscar, o interesse nosso é ter produção. Com certeza o produtor paranaense busca ser assertivo em produtividade. Márcio, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessa safra, os resultados de colheita, e a gente espera que da próxima vez com notícias melhores para o produtor paranaense. Muito obrigado. Obrigado, fiquem com Deus. O Márcio Bonesi, ele que é presidente da ProSoja do Paraná, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras de soja lá no estado nesse ciclo 2021, um ciclo bastante complicado para o produtor paranaense. As lavouras de soja lá no Paraná começaram a safra sofrendo bastante com a falta de chuvas, atraso nos trabalhos de plantio, depois um período muito grande de estiagem, uma seca histórica no final de 2020 lá no estado, e aí 2021 começou com índices recordes de chuva, excesso de chuvas em janeiro, o que também prejudicou as lavouras, e agora o que vai acontecendo lá no estado é um aparecimento grande de casos de abortamento de vagens. O Márcio comentando que ainda não se sabe exatamente o que causou toda essa situação, mas alguns fatores provavelmente contribuíram para esse aparecimento desses abortamento excessivo das vagens. Um deles é o excesso de chuvas, a falta de luminosidade, também a dificuldade do produtor em realizar a aplicação de defensivos, já que aí os percevejos entram nas lavouras
e também contribuem para essa situação. Então, um combo de situações contribuiu para chegar nessa situação. O Márcio comentando que ainda não é possível estimar algum levantamento de perdas, tamanho de prejuízos, já que a colheita está ainda avançando, começando em diversas regiões do estado. Essa semana e a próxima deve ser de tempo firme lá no Paraná, o que vai ajudar o produtor paranaense a avançar os seus trabalhos de colheita e aí sim a gente ter uma ideia melhor do tamanho dessa produção, que começou o ciclo sendo esperada bastante grande, esperado recorde de produção, e aí foi caindo essa expectativa conforme todos esses problemas foram acontecendo lá no estado. Márcio também comentando que o produtor precisa ficar atento à retomada do calendário das aplicações. Com o cessar das chuvas, o produtor consegue voltar às suas lavouras, voltar às suas aplicações, tanto para combater esses problemas que vem causando o abortamento das vagens, como também a ferrugem asiática. Os casos de ferrugem lá no Paraná subiram bastante nesse mês de fevereiro, depois dessas chuvas de janeiro, e aí o produtor precisa, nesse momento, entrar nas suas lavouras, fazer aplicações e tentar controlar o máximo possível o avanço dessa doença para tentar salvar ainda o que der dessa produção, que conforme o Márcio Bonesi destacou para a gente, os preços estão bastante positivos, são bastante favoráveis, então aquele produtor que tiver perdas de produção, de produtividade, pode ter uma compensação na rentabilidade na hora de fechar as contas com esses preços elevados, então é preciso bastante atenção nessa reta final para finalizar bem essa safra e evitar de perder mais produção lá no estado. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.